Fernão de Magalhães, o homem que descobriu que a Terra era redonda. O que se especulava desde o tempo de Pitágoras teve fim em setembro de 1522, com o término da primeira circunnavegação da história. E eu peço coisas simples para você e você tem dificuldade de fazer. Meu nome é Corsário Frank, o Mal. E vejam se não é difícil trabalhar com ele. Toca a música! Ainda criança, Fernão de Magalhães já sonhava com viagens e com a infinitude do mar e com as estrelas. A década de 1490 era de mudanças decisivas. Cristóvão Colombo e Vasco da Gama descobriam o mundo. Enquanto isso, o jovem Magalhães sonhava não só apenas em ver com os próprios olhos o que esses aventureiros e heróis do mar haviam descoberto, mas ir também descobrindo que eles ainda não tivessem encontrado. Em 1513, Magalhães já era um viajante e marinheiro experiente, tendo ido até a Índia, China e Ilhas Molucas. Seus sonhos de navegar em direção ao ocidente, no entanto, persistiam. Ele queria chegar pelo oeste até as Índias, provando assim que a Terra é redonda. Dom Manuel, rei de Portugal, no entanto rejeitava a proposta, além de não demonstrar qualquer simpatia pelas ideias do aventureiro. Em 1518, o monarca lhe negou mais de uma vez a permissão para uma expedição rumo ao ocidente, o que deixou Magalhães amargurado e decepcionado. Magalhães não se dava por satisfeito, e com suas viagens grandiosas ele sonhava em ser o primeiro a dar a volta ao mundo. Sua meta, inovadora, contradizia os dogmas cristãos, pois a igreja acreditava que a terra era plana. Aos poucos ele manchava sua posição perante ao reino católico. O navegador português, que esperava apoio e mais dinheiro do rei, acabou desprezado, e não recebendo recursos financeiros para os seus planos, resolveu deixar Portugal e procurar reconhecimento no país concorrente, a Espanha. Por causa do interesse que tinha nas Ilhas Molucas, na Indonésia, o rei Carlos V deu apoio ao fidalgo. Desde o Tratado de Tordesilhas em 1494, no qual o Papa Alexandre VI dividira o globo terrestre em dois hemisférios, delegando a parte ocidental à Espanha e a oriental a Portugal, os dois países discutiam sobre os limites de cada região. Fernão de Magalhães assegurou ao monarca espanhol: com a minha expedição, vou mostrar onde estão as fronteiras entre Portugal e Espanha e provar que as Ilhas das Especiarias pertencem à Espanha. Isso se referia às Ilhas Molucas, hoje parte da Indonésia. O rei Carlos, entusiasmado com as promessas de Magalhães, deixou-se seduzir pela promessa das novas descobertas. Em setembro de 1519, o português alçava velas a serviço da Espanha. Fernão de Magalhães tinha, enfim, sob seu comando, 5 navios e 280 marinheiros numa viagem de mais de 42 mil milhas marítimas. Ele enfrentaria perigosas tempestades, motins da tripulação e um percurso árduo e cheio de desafios. Apesar de tudo, era um sonho que se realizava. Nenhum temporal e nenhuma dificuldade superavam seu desejo de navegar do Ocidente para o Oriente. Durante essa viagem em direção ao desconhecido, a expedição viveu uma série de decepções. Ao chegar à costa sul-americana, a expedição foi navegando ao longo dela para o sul,
depois de visitar o Rio de Janeiro. Assim, em 21 de outubro de 1520, mais de um ano após o início da empreitada, as embarcações chegaram enfim à ponta da América do Sul, onde o navegador descobriu a passagem interoceânica que recebeu o seu nome, o Estreito de Magalhães. Magalhães navegou através do estreito seguindo em direção ao que pensava ser o Ocidente e hoje sabemos ser o Oriente. Os membros da expedição, extremamente exaustos, continuaram navegando 96 dias por esse mar Pacífico, como descreveu o navegador. A fome, o escorbuto e o calor reduziram a tripulação à metade. Somente 115 homens chegaram às Filipinas em 16 de março de 1521, país em que ele foi considerado descobridor. As Filipinas são um arquipélago com 7.107 ilhas, e foi nesse local que Fernão de Magalhães encontrou o fim de sua trajetória. Diante de um confronto militar na pequena ilha de Mactan, junto a Cebu, onde a expedição estava ancorada, em 27 de abril de 1521, os 50 espanhóis aptos à guerra e comandados por Magalhães não foram páreos para os 1.500 guerreiros da ilha. O cronista Antônio Pigafetta fez o relato presencial do que se passou. As condições da praia impediram os espanhóis de utilizar a artilharia e obrigaram-nos a desembarcar, onde fomos atacados de imediato. Os inimigos perceberam que os espanhóis tinham a cabeça e o tronco protegidos, mas não os membros, e lançaram uma chuva de flechas envenenadas, uma das quais feriu Magalhães, que acabou por sucumbir em combate. A sua morte desviou a atenção dos guerreiros inimigos, o que permitiu que os sobreviventes conseguissem reembarcar, completou Pigafetta. Assim morreu o nosso guia, a nossa luz e o nosso apoio. Em 7 de setembro de 1522, praticamente reduzido a uma carcaça, o navio Vitória chegou sozinho ao porto de Sevilha, na Espanha. A bordo encontravam-se apenas 18 dos 280 homens que haviam participado da expedição. Apesar disso, o sobrevivente Antônio Pigafetta registrou em seu diário no dia do regresso à Espanha: a fama de Magalhães será eterna. Então é isso, meus amigos. Se inscrevam em meu canal, curtam, espalhem e compartilhem. E lembrem-se, eu estava lá.